Muito bom dia, seja bem-vindo ao Rede Família Esporte, primeira edição, trazendo as principais notícias esportivas desta quarta-feira. Vamos falar bastante de Copinha, Copa São Paulo de Futebol Juniores. Ontem, mais 3 equipes consideradas grandes do futebol brasileiro acabaram se despedindo. Atlético Mineiro, Palmeiras e também São Paulo se despediram logo na terceira rodada da Copinha, terceira fase da Copinha. Não se classificaram para a terceira fase. Que situação, hein? Hoje nós teremos mais 2 grandes, inclusive o Flamengo também, Corinthians e Santos. Vamos ver se os 2 clubes que restam ainda de São Paulo conseguem chegar o mais longe possível nessa Copa São Paulo. Vamos aos resultados de ontem, então, da Copinha? Na tela você vai acompanhar. Nós tivemos ontem Palmeiras 0 e Sport 1. Esse jogo aconteceu às 21 horas lá na cidade de Araraquara. Na Estádio Fonte Luminosa, o Palmeiras acabou perdendo por 1-0. Batatais 5, Ferroviária 4, nos pênaltis. São Carlos 3, Independente de Limeira 2. Botafogo 2, Vasco 4, também nos pênaltis. Virando a página, Paulista 1, Atlético Goianiense 0. Vitória 0, RB Brasil 1. São Paulo 2, Chapecoense 4 nos pênaltis. O empate no tempo normal. Nova Iguaçu 2, Capivariano 3. Também definindo a passagem do Capivariano. Primavera 3, Santa Cruz 2, Ituano 4, Atlético Paranaense 3 nos pênaltis também. O Ituano passando de fase, o bom time do Ituano. Tá aí então os resultados de ontem nessa Copa São Paulo de Futebol Juniores. Vamos aos gols de ontem, então vamos ver como foram o desempenho dos grandes que foram eliminados ontem com gols na Copinha. Põe na tela. No tempo normal, São Paulo e Chapecoense empataram em 0-0. E na cobrança de pênaltis, o time de Santa Catarina venceu por 4-2. E mais uma vez, os meninos da Chapecoense festejaram no vestiário. Em outra decisão, nos pênaltis, o Vasco passou pelo Botafogo de Ribeirão Preto, também por 4-2. O Ituano, time do interior paulista, derrotou o Atlético Paranaense, também na cobrança de pênaltis, por 4-3. E é mais um time que segue na competição. O Sport avançou de fase ao derrotar o Palmeiras com gol de Wallace. Que sirva de lição para o menino que bateu aquele pênalti do Atlético Paranaense. Não se deve fazer isso, né? Se deve bater uma cavadinha, mas com muita convicção. Do jeito que ele bateu ali, era 99% de erro, né? Que tirou muito do goleiro. Não tem como, né? Você tem que dar uma cavadinha dessa com o goleiro para um lado e a bola para o outro. Do jeito que ele bateu ali, olha só. Ó, que baixinho, ele tirou muito do goleiro e acabou tirando também do gol. Que pena, né? Acabou saindo um dos times também favoritos ao título, que era o Atlético Paranaense. São Paulo caiu fora também. Numa das maiores zebras, acho que da Copinha, o São Paulo era favorito. São Paulo ganhou quase todos os campeonatos sub-20 nesse ano de 2016 e saiu justamente na segunda fase da Copa São Paulo. Nem o mais pessimista dos torcedores são paulinos poderia imaginar que o São Paulo pudesse sair agora e acabou realmente saindo, perdendo para a Chapecoense. Chapecoense que fez um primeiro jogo muito mal na estreia da Copinha, acabou sendo goleado. Depois se recuperou, se classificou em segundo colocado. Pegou o São Paulo, né, que era contido aí o melhor time da Copinha ao lado do Corinthians. E aí acabou nos pênaltis segurando o jogo de ontem. Teve muito mais volume de jogo do que o próprio São Paulo. E nos pênaltis acabou sendo eliminado o tricolor da capital. Que sirva de exemplo também para que o São Paulo invista um pouco mais nessas categorias. São Paulo que já invista no sentido de trazer profissionais que possam moldar um pouco mais essa garotada. Porque, ao que tudo indica, já coloca lá, não sei quantos milhões, 4, 5 milhões de reais por mês na Taça São Paulo, no investimento que tem lá no CT. Então, eu acho que não é só dinheiro, é simplesmente lapidar o garoto, é olhar um pouco mais, é trazer profissionais de alto nível para trabalhar com essa garotada. O São Paulo está precisando bastante disso, ainda mais um ano onde o São Paulo, com pouco dinheiro para contratar, e uma experiência danada, tipo Rogério Ceni, vai precisar muito da garotada. Mas ao que tudo indica, terá muito o que comemorar não Rogério Ceni para usar alguns jogadores dessa base. Vamos aos jogos de hoje da Copinha. Hoje nós teremos também grandes jogos para definir os últimos classificados à terceira fase da Copinha. Na tela você acompanha agora Corinthians e Mantiqueira, esse jogo às 18h45. Coritiba e Taubaté às 4 da tarde, Ceará e Mojimirim também às 4 da tarde, Internacional de Porto Alegre e Taboão da Serra às 21 horas.
Bahia e Cruzeiro às 4 da tarde, Bragantino e Trindade às 18 horas, Flamengo e Nacional de São Paulo às 21 horas, Goiás e São Caetano às 4 horas da tarde. Santos e Flamengo de São Paulo de Guarulhos às 15h30, Avaí e Rio Branco do Acre às 4 da tarde, Grêmio Osasco e Juventus às 19h, Figueirense e Fluminense às 4 da tarde. Juventude e Santo André às 2 da tarde, Água Santa e Estanciano às 4h30 da tarde. Está aí os jogos que vão definir os últimos classificados à próxima fase da Taça São Paulo de Futebol Juniores. A FIFA confirmou o aumento de 32 para 48 participantes na Copa do Mundo de 2026. A decisão está causando polêmica na Europa. Acompanhe. A decisão da FIFA abre as portas para seleções de pouca tradição da Ásia e da África que nunca se classificaram para uma Copa do Mundo. Futebol é mais do que apenas Europa e América do Sul. Futebol é global, declarou o presidente Gianni Infantino. Football is more than just Europe and South America. Football is global. O formato com 48 seleções passa a valer na Copa de 2026, ainda sem sede definida. Para a FIFA, o Mundial com mais times significa maior lucro. A federação já prevê um faturamento de quase US$ 1 bilhão com a venda de ingressos, direitos de transmissão e marketing. As seleções vão ser divididas em 16 grupos de 3 times. Em caso de empate, é possível que haja disputa de pênaltis já nos jogos da primeira fase. O regulamento ainda vai ser decidido. A Copa de 2026 vai ter 80 partidas, 60 delas só nos primeiros 15 dias. O Mundial inchado provocou críticas, principalmente dos clubes europeus, que acreditam em motivações políticas e não esportivas. O jornal francês Le Monde disse que esta foi uma retribuição aos países que ajudaram a eleger Infantino presidente da FIFA. O espanhol Marca fala em Mundial dos Pobres, em referência aos países que agora podem se classificar. Numa enquete no site do italiano Gazzetta dello Sport, a maioria dos internautas se mostrou contra o novo formato, mas grandes estrelas do futebol aprovaram a ideia. Vamos abrir muitíssimas portas para jogadores de outros países, seleções que não são consideradas tão favoritas. O importante é que as pessoas voltem para os estádios, disse Maradona. A gente vuelva aos estádios. Eu tenho uma ideia totalmente diferente dos europeus, né? Eu acho que todo mundo deveria participar, sim. Não tem essa de só os times grandes, só as seleções ricas do futebol mundial tem que participar. É lógico que tem um cunho político também. O Gianni Infantino foi eleito com votos de federações de países de menor expressão, Burkina Faso, Panamá. Então é lógico que naturalmente ele deve ter prometido a participação dessas seleções também na Copa do Mundo de 2026. Então, normal que isso iria acontecer. Querendo ou não os europeus, eu acho que a Copa do Mundo nada mais é do que a integração dos povos. E por isso todos têm que participar. Nada mais justo. Sendo rico ou sendo pobre, sendo bom de bola ou não sendo, todos teriam que ter direito à participação. Então, não sei por que a Europa tem que ser elitizada e só eles têm que achar que tem que participar. Façam, então, um campeonato só deles. Eu tenho certeza que não vão a lugar nenhum, porque sem Brasil, sem Argentina, sem os principais seleções, vai ficar um torneiozinho, como a Europa faz já, né, o torneio europeu. Então, é uma besteira danada. Acho sim que todos têm que ter o direito de participação. Mesmo que chegue numa Copa do Mundo, tome 15, 20, não tem problema. O importante é participar. O importante é ter a oportunidade de estarem lá, se integrarem com os outros e conhecer um pouquinho, jogar ao lado de um Messi, ao lado de um Cristiano Ronaldo, ao lado de um Neymar. Isso para eles é muito importante. Vai movimentar o mundo no futebol, e o futebol foi feito para isso, o esporte foi feito para isso. É a integração dos povos. Nada mais justo do que a participação, sim, dessas seleções nesse Mundial de 2026. Sou totalmente a favor dessa situação. De volta com Rede Família Esporte, o goleiro Sidão foi oficialmente apresentado e conheceu seu número para a temporada. Acompanhe.
Mostra aí o número, vamos ver. Já foi apresentado, mas agora vestir a camisa mesmo. Agora essa aqui é minha. Meu nome, meu número. O maior de todos. Eu cheguei a assistir, de verdade, no futebol, acho que em 2007, se não me engano, 2008. E estava trabalhando e aí depois voltei a jogar por conta de um sonho que eu tenho. E hoje eu posso estar realizando esse sonho de vestir a camisa do maior clube do Brasil, que é o São Paulo. Clube Libertadores, tri mundial. Então isso não é para qualquer um. Eu agradeço muito a Deus porque para chegar aqui é muito difícil. Então hoje eu sou muito grato a Deus por poder estar vestindo essa camisa. Realmente ele tem feito algo novo aqui. Sinceramente eu nunca tinha visto. O trabalho é bem dinâmico mesmo, muita intensidade, competitividade. Acho que o Michael e o Charles também têm ajudado bastante nesse trabalho. Então ele tem feito um trabalho bem inovador assim, e eu tô com muita confiança de que vai dar certo. Tranquilo a coletiva, Sidão? Tranquilo, agora oficialmente apresentado, tricolor, vambora trabalhar, né? Partiu! Boa sorte ao Sidão, vai ter que brigar pela titularidade com os outros dois goleiros do São Paulo. O Palmeiras está abrindo os cofres para melhorar a qualidade técnica do time em 2017. Acompanhe. Vai ser fácil para o torcedor do Palmeiras identificar o novo atacante do time. O cabelo, cheio de estilo, é do Keno. Ele quer aproveitar a maior chance da vida com a camisa que tem o mesmo número da idade dele. E quando eu falei para minha mãe e meu pai, eles ficaram muito felizes, choraram, porque ninguém acreditava em mim, sabe, que eu comecei no futebol tarde. O clube investiu 25 milhões de reais nas contratações, mas gastou também para manter a base do time campeão brasileiro. Dos titulares do ano passado, só Gabriel Jesus foi embora. Keno chegou para jogar no atual grupo de galácticos do Brasil. Michel Bastos também acabou de chegar nessa equipe. Jogadores como Felipe Melo, como o Guerra está chegando sempre que é um jogador muito experiente, que quer conquistar tudo. O principal desafio aqui vai ser ganhar titularidade. Já tem gente comparando este Palmeiras com aquele super time do início dos anos 90, que tinha Evair, Roberto Carlos, Edilson, César Sampaio e Edmundo, entre outros. Ali foram 2 títulos brasileiros, prova de que investimento pode dar certo. Assim também foi com o Corinthians em 2005, quando tinha parceria com uma empresa de investimentos. Mas o mesmo Corinthians já viveu tempos difíceis, mesmo com muito dinheiro em caixa. O time de 85 foi montado com a venda de Sócrates, mas Hugo de Leon, Dunga, Serginho Chulapa e João Paulo não deram bons resultados. Flamengo de 95 apostou no Teto Mário e no atacante Edmundo ao lado de Sávio. Só que os gols e os títulos não chegaram. O patrocinador atual, que já investiu 200 milhões de reais em 2 anos, está prestes a renovar o contrato com o Palmeiras. Ou seja, mais galácticos para se juntar a Keno e companhia. Nem sempre muito dinheiro é sinal de dentro de campo os jogadores vão suprir a necessidade do time. Pode ser que o time não encaixe e aí vai por água abaixo todo o investimento. O torcedor do Palmeiras está esperando que o clube realmente, com essas contratações, o time volte a ter uma qualidade melhor do que teve ano passado para a disputa dos principais campeonatos que terá em 2017. O ex-garoto da Vila, Vitor Andrade, hoje jogador na Alemanha, está se recuperando de uma cirurgia no joelho no Santos. Acompanhe. Bom jogador, o Vitor Andrade, acabou saindo cedo do Santos, foi formado na base do Santos, teve a oportunidade de ir para a Europa, né? Foi para Portugal e agora está na Alemanha, no 1880. E é um jogador de boa característica, né? Um jogador velocista. E agora na Alemanha está tentando fazer sua carreira. Teve uma lesão grave do ligamento cruzado, fez uma cirurgia com os melhores cirurgiões da Alemanha e agora está se recuperando no Santos. Boa sorte então ao menino Vitor Andrade, que possa brilhar no Santos.
De volta com Rede Família Esporte, não dá tempo para mais nada, estarei de volta hoje às 7 da noite com Rede Família Esporte, segunda edição, recebendo Vladimir, ex-jogador do Corinthians, na quarta-feira do craque. Fiquem agora com Marielle Jacon e o RF News. Tchau.